Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vídeo palpites aí para o dia 22/8 de 2020. Então, se você for novo por aqui no nosso canal, já vou pedindo que você vá chegando, se inscrevendo aqui embaixo, tá? Deixando um like para fortalecer e não se esqueça de acionar o sininho das notificações aí para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Beleza? Sem muita enrolação, tô gravando esse vídeo um pouco tarde, então vou ser bem, não vou me alongar muito aqui nas explicações, tá? Passar o palpite para vocês aqui. Beleza? Brasileirão Série A, pessoal. Primeiro jogo do Atlético Paranaense versus o Fluminense, tá? O Paranaense que vem aí na sexta colocação, Fluminense na 14ª colocação. Se dependesse somente de jogos em casa, o Atlético estaria na 14ª colocação, tá? E se dependesse somente de jogos fora de casa, o Fluminense estaria na 17ª colocação aí. Ok? No cenário geral aqui a gente vê dois times com oscilações, tá? Não é aquele time que tem uma campanha bonitinha ali somente de vitórias. O Atlético vem de 2 derrotas, tá? E 3 vitórias aí. E o Fluminense vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória somente, ok? No confronto direto, o Atlético Paranaense venceu os últimos 5 jogos em cima do Fluminense, tá? O Atlético jogando em casa vem de 4 vitórias, 1 derrota para o Palmeiras na última rodada aí, ele jogando em casa, tá? Perdeu em casa para o Palmeiras. E no confronto direto, o Atlético vem de 5 vitórias em cima do Fluminense. O Fluminense jogando fora de casa não joga muito bem, vem de 3 derrotas, 2 empates. Ok? A odd para o Atlético ganhar está excelente, tá? 1,83. Acredito muito nessa vitória do Atlético por 1-0. Tá? Vai ser uma vitória magrinha, tá, pessoal? Em cima do Fluminense. Então 1-0, 2-0 seria um placar para esta vitória do Atlético Paranaense em cima do Fluminense, ok? Então um back ao Atlético jogando em casa, ok? Segundo jogo, o jogo do Inter versus o Atlético Mineiro, dois times que vêm na parte de cima da tabela, tá? Começaram o campeonato muito bem, tá? É a terceira colocação, a segunda colocação contra a terceira jogando fora de casa, no caso o Atlético Mineiro, tá? Se dependesse somente de jogos em casa, o Inter estaria na primeira colocação, pois tem 2 vitórias jogando em casa. E o Atlético, se dependesse somente de jogos fora de casa, estaria na sexta colocação aí, pois perdeu um empate e ganhou uma, ok? No cenário geral, a gente vê dois times com oscilações apenas de derrotas, tá? Não tem empate. Ok, pessoal? O Internacional vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E o Atlético vem de uma derrota e 4 vitórias, tá? Entre eles, no confronto direto, a gente vê uma sequência, tá? De 3 vitórias do Internacional contra 2 vitórias aí do Atlético, ou seja, dos últimos 5 jogos não houve empate entre eles, ok? Jogando em casa, o Inter vem de 4 vitórias e 1 derrota, e no cenário de confronto direto, 2 vitórias do Inter jogando em casa e 3 vitórias do Atlético, ok? E jogando fora de casa, o Internacional vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, ok? Bom, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, não acredito numa derrota do Internacional. O Internacional começou o campeonato muito bem, aí acredito que vai continuar nesse pique que ele está agora. Então, eu vou trazer para vocês aqui um handicap zero para o Internacional, tá, no FT, ou seja, do início ao fim do jogo. Dá para pegar essa ordem no pré-live, a ordem 1,72. Talvez essa ordem durante o dia ela faça uma movimentação com as notícias de mercado. Beleza? Handicap zero para o Inter. Último jogo aqui, tá? Goiás versus Atlético Goianiense, tá? O Atlético Goianiense na 12ª colocação e o Goiás na 18ª colocação ali, tá? Se dependesse de jogos somente em casa, o Goiás estaria aí na zona de rebaixamento, tá? E se dependesse somente de jogos fora de casa, o Atlético Goianiense estaria também na zona de rebaixamento, seria o último ali na tabela do campeonato. Ok? A gente vê um Goiás que vem muito ruim, tá? Nesse início de campeonato, perdeu duas e empatou uma e contra o Palmeiras jogando fora de casa, né? Conseguiu empatar com o Palmeiras aí, né? E o Atlético Goianiense que vem aí também de 2 vitórias, dois empates e 1 derrota.
ok? E entre eles no confronto direto, o Atlético tem uma série de vitórias aí em cima do Goiás, tá? E vitórias com 2.5, 2.5, 2.5 gols. Um cenário legal para gols, mas não vou trazer esse cenário. Vai ser um cenário de gols que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Mas trazer uma coisa mais simples, tá? Uma coisa que eu acho que vai entrar com mais facilidade. Beleza? Jogando em casa, o Goiás tem duas vitórias, duas derrotas e 3 vitórias nos últimos 5 jogos, tá? E no cenário de confronto direto, a gente vê 3 vitórias do Goiás, uma do Atlético, tá? No último jogo deles do confronto direto, nessa mesma situação, o Goiás jogando em casa e o Atlético jogando fora de casa, e um empate, ok? E a gente vê uma oscilação bastante grande aí do Atlético jogando fora de casa. Tem um 0 a 0 aqui, mas isso no Campeonato Goianiense, tá? Vai jogar com um time, digamos ali, que é quase o mesmo, tá quase o mesmo patamar que ele. Então, acredito muito, pessoal, nessa ordem aqui, tá? Ambas marcam para esse jogo. No caso aí, tem que sair um gol para cada lado. Para quem não sabe o que é ambas marcam, sim, tem que sair no mínimo um gol para cada lado para sua entrada ser vencedora, ok? Bom, o ambas marcam para mim parece uma entrada de valor, tá? Mas aí você faz sua própria análise e toma sua própria decisão. Como eu sempre falo, né, você tem que sempre fazer também sua análise aí, tá? Usando os seus critérios, e daí você tomar a sua decisão. Campeonato Brasileiro, acredito que se você está no mercado, você conhece um pouquinho dos times, tá? E aí você vê se a minha análise bate com a sua e faz a sua entrada. Beleza? Foram esses palpites para hoje. Se você gostou, deixa um like para fortalecer, se inscreva no canal. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.